Eu sou cara. Entendeu? Que eu sou cara, bem, sou cara. Do soja, né? É. Mas lógico, meu marido maravilhoso. E aí, agora você estava falando da Alice, né? Então todo mundo conhece a Alice. E aí, às vezes, o Hermes está passeando com a Alice, aí vem, ai, Alice! Aí ele fica assim. E aí, então, a pessoa... Então, e aí, às vezes, eu posto foto dele, ele fica puto. Não é que ele fica puto, mas ele fica, tô lá com a Alice brincando no parque. Oi, Emerson! Ele nunca nem vi. Falei, Emerson, você é aluno. A Alice é famosa. É. Dona Alice. Terrível. Tadinho. Vamos lá. Então, beleza. Então, vamos agora para o inciso 2º e 3º do 131. O que acontece aqui? Esses incisos, eles estão invertidos. Quando for para ler, a gente tem que ler primeiro o 3º, primeiro a gente lê o 3º, para depois a gente ler o 2º. E eu vou mostrar para vocês, tá? O que acontece? Imagine assim, uma casa, certo? Uma casa. Essa casa está devendo IPTU aqui para trás, ok? O dono dessa casa, ele morre, certo? Ele morre. Vai continuar a gerar IPTU aqui? Sim, certo? Sim. O que acontece? Quando que se transfere a propriedade dessa casa para os herdeiros? Com a morte, certo? Com a morte. O X da questão é a responsabilidade aqui. Os tributos devidos antes da morte, a responsabilidade é do espólio, que é o conjunto de bens que não tem personalidade jurídica, blá, 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 blá. Os tributos devidos depois da morte até a partilha são dos herdeiros, cônjuge e legatário, certo? Então, por isso, por causa da linha do tempo aqui, que eu falo que primeiro a gente tem que ler o inciso 3º, para depois a gente ler o inciso 2º, que daí fica lógico, tá? Eu vou ler para vocês entenderem. Porque como a maioria aqui não é do direito, porque tem que entender dessa questão de sucessão. São pessoalmente responsáveis o espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Quando que abre a sucessão? Com a morte. Então, está vendo que ali, primeiro, aqueles lá, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro, então, por isso, os herdeiros, o cônjuge, o legatário, pelos tributos devidos pelo decujus até a data da partilha. Se esse aqui é até a abertura da sucessão, é óbvio que esse vai ser depois da abertura da sucessão até a partilha, ou adjudicação limitada, esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Vamos lá, gente, a gente herda a dívida? Pelo amor de Deus, jamais! Se eu tiver que herdar a dívida de papai, eu me atiro ali da ponte. Nunca. Não, mas isso é outros 500. Isso eu não tenho mais nem herança, de tanto que o filho da puta está devendo. Entendeu? Minha herança já foi. Essa é outra coisa. Emerson achou que estava casando com uma herdeira. Se fudeu. Agora tem a dívida do sogro e da sogra. Assim, entre aspas, entendeu? Ele, eu fui enganado. Eu falei, problema seu. Mas assim, a gente não herda a dívida. Então é aquela coisa. Tudo que está devendo para todo mundo, vamos supor, o patrimônio é de 100 mil.
a dívida que o decúdio deixou é de 400, acabou. Sabe, os herdeiros não vão herdar a dívida de 300 mil. Deus o livre, tá louco, né? Tá louco. Não. Entenderam? Não vai herdar. Mas também você não vai ter que tirar do seu bolso. Porque herança, gente, é expectativa de direito. Sabe? Herança é expectativa de direito. Então, a melhor coisa é seguro. Melhor coisa. É aquele negócio assim, você quer deixar uma pessoa bem? Você quer pensar assim? É igual eu brinco, né? Que lá em casa, se Emerson morrer, eu sou uma viúva feliz. Entendeu? Você é uma viúva alegre. Porque o X da questão é você quer pensar nos seus filhos, né? No cônjuge, tal. Qual é o melhor planejamento tributário? Não é hold. Melhor planejamento tributário é seguro de vida. Por que seguro de vida? Porque seguro de vida não paga o ITCMD. Você não tem que passar por inventário esse monte de coisa. O dinheiro já vem limpinho. Por que não passa por ITCMD? Não paga ITCMD porque não é herança, não é doação. Ele só vai realizar depois. Entendeu? Então, mas não vem com segurinho, tem que ser seguro de vida. Entendeu? Aí até o ano passado, só ele tinha seguro de vida. Agora eu tenho também. Eu falei, que palhaçada é essa? Só você que vai ser viúva alegre? Eu falei, que palhaçada é essa? Tá louco? Então vamos, 132. O 132 fala em fusão, só para seguir ali, fusão, transformação e incorporação. Gente, vamos pensar comigo. Se você come algo estragado, você vai ter diarreia, você vai passar mal, você vai ficar cagando horrores, não é não? Se você come uma empresa toda estragada, vai passar mal. Então, o que é fusão? Fusão é quando eu tenho a empresa A mais a empresa B, elas se fundem e se transformam na empresa C. A empresa A está devendo tributo, a empresa B está devendo tributo. A C vai nascer novinha? Não, porque senão seria muito fácil, não seria? Ela não comeu a A e a B? Comeu. Então, ela fica responsável pelos créditos de A e B? Fica. O que é transformação? Por exemplo, uma limitada virou ilimitada. Vocês estão entendendo? Você transformou uma empresa na outra. Está estragada? Está estragada. Continua estragada? Continua estragada. O que é a incorporação? Eu tenho a empresa A, que foi incorporada pela empresa B. Não está aqui? Tá, não tá? Vai passar mal? Vai. Vai ser responsável pelos tributos? Vai. O que não está ali? A cisão. A cisão não está ali. Quem lembra? Qual é o melhor filme de todos os tempos? Não, o Matrix tem o Keanu Reeves, que é o gostoso de todos os tempos. Fora Emerson, depois de Emerson, né? Não, é Uma Linda Mulher. Né? Eu choro até hoje, na cena do elevador. O que acontece? O que o Richard Gere faz lá? E vende pedacinhos dela, não é? Aí, tá vendo? Eu estou falando, todo mundo conhece. Ele faz cisão. Então, o que acontece? Vamos supor que comprou a empresa B, que está devendo horrores, né? Comprou a empresa A, que está devendo horrores, para a gente continuar no... E aí, o que faz? Vai cindir,
vai transformar numa empresa B e numa empresa C. Só porque você fatiou, agora deixou de ser estragado? Não. Ou seja, as novas empresas que surgiram da a empresa B e a C, ficam responsáveis, não ficam? De que forma? Solidária. Isso daqui não precisa de lei, não está ali, né? Mas não precisa da responsabilidade, não precisa de lei. Isso aqui está na lei da SA. Eu coloquei ela aqui para vocês. Entendeu? Então, responde solidariamente. Aqui eu coloquei o conceito de fusão, tal, lá do Código Civil, para ficar mais fácil. Agora vem o artigo mais tormentoso de todos. Passa-se o ponto. E para vocês entenderem, eu vou contar um caso de família. Senta que lá vem história. E eu quero que vocês prestem atenção em todos os detalhes desse caso de família. Tá? Porque não é à toa que eu vou estar contando eles, não. Beleza. A minha sogra, ela tinha um supermercado. De bairro, lá em Sinop. Ah, quem dera, minha filha. Você acha que se a sogra fosse dona do Machado, eu estava dando aula? Que estava, porque isso aqui para mim é hobby, entendeu? Isso aqui para mim é diversão, né? Por isso que quando deixa de ser diversão, eu já não faço mais. Mas, enfim, não. Mercadinho de bairro. Tá aqui. Imagina, entendeu? O que acontece? A minha sogra, ela tinha esse mercado. Ela continua sendo dona do imóvel. Ela não vendeu o imóvel. Sabe? Ela não vendeu o imóvel. O que ela vendeu? O ponto. Ela vendeu o ponto. Então, era o supermercado X, vendeu para Maria, se transformou no mercado Y. A Maria, do mercado Y, tinha que pagar aluguel para ela. Então, ela vendeu, ela passou o ponto, ela vendeu o fundo de comércio. Ela vendeu a mercadoria, ela vendeu as prateleiras, vocês estão entendendo? Ela vendeu os clientes, né? Não, ela não arrendou, ela passou o ponto, certo? E aí, ficou estipulado um aluguel, ok? Ela queria vender o CNPJ também. Porque CNPJ antigo limpo vale dinheiro. Emerson não deixou ela vender o CNPJ. Por que o Emerson não deixou ela vender o CNPJ? Por causa que a Unimed deles está nesse CNPJ. E sabe aquela Unimed de 40 anos atrás, que dá direito a avião e que o preço é R$500 para os dois velhos? Então, foi por isso. Ele não deixou vender o CNPJ. Tudo bem até aqui? Então, o que acontece? Então, o imóvel continua dela, certo? Continua dela. E ela não vendeu o CNPJ. A minha pergunta é, o mercado Y, que comprou o fundo de comércio, o ponto, fica responsável, porventura, pelos tributos que ela está devendo? Fica. É normal, todo mundo, por quê? Porque o X da questão sempre vai o CNPJ. E toda a questão do concurso bota lá que não foi transferido o CNPJ. Pouco importa. Vocês estão entendendo? Pouco importa. Vamos para o artigo, só que esse artigo a gente vai aos poucos destrinchando ele. Vamos com calma. Como que você tem que ler? A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de que forma? Doação, compra e venda, pouco importa.
que adquirir, responde. Tá? Responde. Bora lá. De outra, por qualquer título, ou seja, doação, compra e venda, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração. Continuou sendo mercado? Continuou. Sob mesmo outra razão social ou sob firma ou nome individual. Então, pouco importa o CNPJ. Pouco importa se mudou o nome. Vocês estão entendendo? Ou seja, quem adquirir, continuar, responde. Tudo bem até aqui? Detalhes. Ai, por que esse mercado? Por que ela teve que... Por que mercado de bairro? E aí atrás, a 3 quadras atrás, abriu um atacadão. Aí um mercado que era uma estrutura mediana, ficou tendo clientela de quitanda, porque ninguém mais ia fazer compra lá. E aí? Será que o mercado Y conseguiu sobreviver? Quem comprou? Não, não sobreviveu. Ele conseguiu passar o ponto? Não, não conseguiu. O que fez? Arrancou tudo e foi embora. Certo? Arrancou tudo e foi embora. Ficou o imóvel. Hoje, lá, é uma academia de ginástica. E aí é um inferno, que agora, porque, por exemplo, eles moram em cima. 5h30 da manhã. Pá, se fosse só ferro, entendeu? Ferro batendo, tudo bem. É música. E o troço vai até às 10 horas da noite. E não é música. Não é música. É só aqueles braganejos dos infernos do interior. Não é música. Ainda se fosse música, beleza, mas não é música. Aí, o que acontece? Nada. Interior lá, toca alguma coisa? Hã? Mas e aí? Minha pergunta é, a academia de ginástica responde pelos tributos devidos o mercado Y, pela minha sogra? Bingo! Não, porque mudou a atividade. Tudo bem? Até aqui vocês entenderam, né? Ótimo. Responde. Quem adquirir, continuar, responde. O X da questão é se vai responder de forma integral. Integral significa que a minha sogra sai da jogada. Vocês estão entendendo? Integral significa que a minha sogra sai da jogada. Então, quem adquirir responde integralmente, sozinho. Já a responsabilidade subsidiária, aqui é diferente. Eu vou até colocar aqui, ó, integral. O adquirente comprador responde sozinho. Beleza? Já no caso da responsabilidade subsidiária, aqui eu tenho benefício de ordem na responsabilidade subsidiária. Primeiro, tem que cobrar quem? O alienante vendedor. No meu exemplo. Quem? A minha sogra. Ah, tudo vai depender, tudo vai depender. Comprador. Adquirente. Não, mas eu voltei aqui pro... Aí depois, se não conseguir do adquirente vendedor, da minha sogra, você vai cobrar, você físico vai cobrar de quem? Do alienante comprador. Ó, vamos ler. Ó.
Quem adquirir, continuar, responde subsidiariamente com o alienante. Vocês estão entendendo? Então, primeiro cobra o alienante vendedor, para depois ir atrás do adquirente comprador. Em quais casos? Tá? Em quais casos que vai responder de forma integral? Vai responder de forma integral se o vendedor ele cessar definitivamente qualquer atividade. Ele se aposentou. Sabe, nas provas costumam vir assim, ele se aposentou. Então, vamos imaginar que a minha sogra vendeu o mercado para Y. E aí, o que ela fez? Nada. Ela se aposentou. Ela não fez mais nada. Ela não foi exercer, ela não passou num concurso, não foi exercer qualquer profissão, simplesmente ela se aposentou, virou dona de casa. Simplesmente isso. Ela cai fora da jogada. Tudo bem? Eu vou ditar depois, fiquem tranquilos. Isso aqui eu gosto de ditar porque dá confusão mesmo. O que foi? Tá rindo aí. Aí. Não, isso aqui é confuso. E aí, o que acontece? Então, se ela se aposentar, ela cai fora da jogada. Tudo bem? Outra coisa que faz ela cair fora da jogada é se ela ficar 6 meses parada. Nada, ela não responde solidariamente, ela não responde subsidiariamente, ela não responde nada. Se ela ficar 6 meses sem exercer atividade nenhuma, ela cai fora das dívidas tributárias, ela não responde. Por isso que quando um cliente meu chega lá e ele vai passar o ponto, eu falo assim, escuta, você tem como ficar 6 meses parado sem fazer nada? Vivendo de renda? Ai, tenho. Então, beleza. Então, você fica quieto, some do mapa. Vivendo de renda, vai fazer nada. Não, tá bom. Por quê? Porque aí eu tiro ele da jogada e enfio no cu só de quem está comprando. O cliente é meu, eu tenho que pensar nele. Os outros que se dane. Eu sou advogada, gente. Estou nem aí para os outros. Vocês entenderam? Agora, se dentro de 6 meses, quem vendeu for trabalhar, começar uma nova atividade, pouco importa em qual ramo, do que for, vai haver a responsabilidade subsidiária. Vamos para o caso real. Minha sogra vendeu. E aí ela foi para dentro de casa. Ser dona de casa, coisa que ela nunca foi assim. Entendeu? Ela ficou lá por 1 ano. E aí ela começou a surtar. Óbvio, ficar mais louca do que já é. O que ela fez? Ela montou uma lojinha depois. Mas ela ficou parada 1 ano sem fazer nada. E aí, ela vai responder? Não. Vocês estão entendendo? Agora, imagine que se ela tivesse vendido o mercado e abrisse a lojinha de roupa num prazo de 3, 4, 5 meses. Aí ela responderia, né? Ela responderia em primeiro lugar. Vocês estão entendendo? Então, vamos ler, porque esse artigo ele é muito importante, vamos ler. Ó. Então, quem adquirir, continuar, responde. Então, quem adquirir, comprar, que fica mais fácil da gente entender. Quem adquirir, comprar, continuar, responde integralmente. Se o alienante, quem é o alienante? É o vendedor. Cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Parar de trabalhar. Se aposentar. Beleza? Quem comprar,
continuar responde subsidiariamente com o alienante, com o vendedor. Então, primeiro cobra o vendedor. Se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Vocês entenderam que eu preciso interpretar e destrinchar, porque ele é mal formulado. Sabe? Ele é mal formulado. Então, anota aí que eu vou ditar. Eu acho que eu nunca ditei nada, né? Vamos lá. Anota aí que eu vou ditar. Quem adquirir / comprar e continuar na exploração, responde integralmente / sozinho, integralmente / sozinho, entre parênteses, o vendedor sai da relação jurídica. O vendedor sai da relação jurídica. Fecha parênteses. Se o vendedor cessar para sempre, entre parênteses, aposentar, fecha parênteses, entre parênteses, aposentar, ou iniciar qualquer atividade após 6 meses da alienação. Após 6 meses da alienação. Embaixo, né? Responde subsidiariamente, ou seja, não, ou seja, tem benefício de ordem, Primeiro, o fisco deve cobrar o alienante vendedor para depois, se não conseguir, cobrar o adquirente, volta ali, primeiro tem que cobrar o alienante vendedor, eu falei alienante comprador, né? Eu falei certo? Então desculpa. Para depois cobrar o adquirente comprador. Adquirente comprador. Caso o alienante vendedor iniciar
dentro de 6 meses, qualquer atividade profissional. Qualquer atividade profissional. Entenderam? Uhum. Para qualquer tributo. Se o IPTU for da empresa, sim. Entendeu? É assim, ó, na prática, eu sei que você está falando, na prática, né? Na prática, vai continuar lá o CNPJ, tal. É claro que na prática, o fisco vai vir cobrar. Na prática vai. A procuradoria vai vir cobrar de todo mundo. Aí cabe ao advogado trazer a fundamentação disso aqui para retirar a pessoa de lá, entendeu? Mas na prática vai cobrar. Como assim? Ah, contrato, mas não contrato social. Não é isso, entendeu? Não é ela não vai colocar a Y no contrato social dela, pessoa jurídica dela. Não, o Y vai ter a pessoa jurídica dele, vai ter um outro contrato onde fala que está vendendo fundo de comércio. Aí é um contrato empresarial, entendeu? Não está atrelado ao contrato social. Não. Ah, não, mas aí muda, mas aí vai ter a responsabilidade subsidiária. Ah, não, sim, aí a benesses, aí as brechas da lei. Aí o legislativo tem que mudar isso aqui, entendeu? É que é assim, ó, gente, vamos lá, ó. Isso que eu estou explicando é a literalidade, é como cai na prova do concurso de vocês. Né? Não, na prática, até o judiciário decide dessa forma. Mas eu entendo o que você fala. Por isso que, por exemplo, se a gente, deixa eu ver, o Hugo de Brito, Machado. O Hugo de Brito, se você for lê-lo, não é um livro para você ler para concurso, né? É um livro acadêmico. Se você for ler, ele mete o pau nisso daqui. Aí ele fala que essa responsabilidade integral, ela não é integral, que ela tem que ser subsidiária, porque ela tem que ser solidária, porque, porra, não sei o quê, porque justamente esse negócio. Aí é muito fácil, burlar o fisco, né? Mas isso são entendimentos, que a gente tem vários tipos de entendimentos, entendeu? Mas para a prova é isso aqui, tá? Então tá, aí nós temos o parágrafo 1º. O que o parágrafo 1º fala? Desse mesmo artigo. É que se eu colocasse tudo num slide só, ia ficar muito pequenininho. O que o parágrafo 1º fala? Ele fala que não se aplica tudo isso que eu falei para vocês. Quando estivermos diante de falência ou recuperação judicial. Porque isso veio, né, com a 118, Lei Complementar 118 de 2015. Quando houve toda a alteração, veio a nova lei de falência, a 11.101. Porque assim, gente, a ideia da nova lei de falência é justamente dar continuidade à empresa. A lei de falência e recuperação judicial. Se você falar que a pessoa que está comprando essa empresa falida, ela vai ser responsável por todos os débitos tributários, vai ser vendida lá a preço de banana e olhe lá. E aí você não consegue quitar todos os débitos que essa empresa deixou. Então, o que acontece? Quando você compra, né, mas falido que eu digo,
É um processo mesmo de falência lá no fórum. Igual o Comper comprou alguns mercados do modelo, no processo de falência do modelo. O Comper não fica responsável pelas dívidas lá de trás. Tá? E aí? Extingue o crédito? Não. Aí vai lá para os privilégios dos créditos da falência. Vocês estão entendendo? Vai para o concurso de credores. Mas o que faz? Faz cessar a responsabilidade, para justamente uma empresa poder ir lá e comprar e dar prosseguimento, continuar os empregos, o crescimento. Não. Agora, nossa, aquela empresa está em dificuldade. Eu vou ali e compro ela. Sem estar num processo de falência ou recuperação judicial, você se fudeu. Tá? Você se fudeu. Então, está em processo de falência ou recuperação judicial, adquiriu a empresa, você não responde. Nem de forma integral, nem de forma subsidiária. Você não responde. Agora, se existe um trem que tem treta, fala. Não sei, não estou sabendo. Ah, não! Você tem que entrar você tem que entrar com um processo de falência. Aí, para você poder comprar isso, tem que haver autorização judicial no processo de falência. Não é assim que você vai comprando um trem que está falido de qualquer jeito. Não é, entendeu? Tudo passando pelo fórum, é isso que eu estou falando. Agora, precisa estar concluída a falência? Não necessariamente, pode autorizar essa venda antes. Mas para vender, tem que haver autorização judicial, entendeu? Entendeu? Hã? Porque não é assim, está lá com o processo de... Não, você até pode, em tese assim. Não, você não pode comprar de boca. É igual o povo que compra de boca imóvel que está em inventário. Tem todo um trâmite da falência. Isso, ele tem todo um trâmite. Qual que é o trâmite? Não sei. Não é. Não sou, não, eu não sei o procedimento, eu não atuo nessa área. Não, mas assim, eu sei que vai chegar lá, não é assim você comprar, você tem que ir lá, tem todos os planos a serem apresentados, aí quem está querendo comprar tem que entrar no processo de falência para ver se o quanto ele está pagando é condizente, até para tentar evitar fraude. Então, isso é super burocrático. Porque, igual eu estou falando, o que tem treta nesse mundo é falência e recuperação judicial, desde que o mundo é mundo, desde a época da concordata. Sim, mas a recuperação. Aí o que acontece? Se caso, tiver uma dessas situações aqui, aí não aplica o parágrafo 1º. Volta tudo aquilo ali. Quando? Aí o sócio comprou a empresa falida. O sócio comprou a empresa falida, alguma coisa tem, né? Então, sócio, você até pode comprar a empresa falida, mas você vai responder por tudo, larga de ser besta. Sabe quem que comprou a empresa falida? Foi aquele parente invejoso. Ele sempre sonhou em ter sua empresa, ele vai lá e compra. Não é estranho o parente ir lá e comprar? Então fala que se for o parente em reta, até o 4º grau, quem que é esse? Sobrinhos, neto, tio, avós e primos. Tá? Se chegar até ele que comprou, você pode até comprar seu parente invejoso, mas você vai responder por tudo. Sabe quem vai responder também? O Queiroz.
Quem que é o Queiroz? O laranja, né não? Ou seja, né, tá lá aquela pessoa que eles erram ela, não tem um cu pra cagar, né? Aí, ó, você tá comprando, né, o laranja. Ou seja, se ficar identificado o laranja, tudo volta à responsabilidade. Isso aqui a gente vai falar quando a gente falar nos créditos, nas garantias e privilégios dos créditos. E aí? Assume tudo? Responde por tudo? Responde pelos tributos, pelas multas, pelos juros, responde por tudo. Agora, vamos para o 134. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Conseguiram entender? O famigerado 133. Agora vamos para o 134. Responsabilidade de terceiro. Vamos lá. Alice é proprietária da minha casa, né? É claro que não é, né, gente? Eu não sou besta. Não sei o que ela faz. Eu faço, estou educando para ela não querer cheirar a casa, mas a gente não sabe dia de amanhã. Então, né? Então, lógico que não. Ai, mas é só a senhora colocar o usufruto. Você acha que imóvel não pode vender com usufruto em cima? Pode, só não podem me tirar. Mas isso não impede a venda do imóvel com usufruto. Né? Mas, enfim, aí ela vende para o traficante vem e manda eu sair, abdicar do usufruto. Sou besta, nem nada, não é essa história, não. O que acontece? Então, a Alice, que é contribuinte do IPTU, não é? A gente chegou a essa conclusão. Pouco importa a capacidade civil da pessoa natural. A minha melequentinha, barriguinha de verme, ela é contribuinte. Eu sou responsável. Está vendo a responsabilidade de terceiro? Eu sou responsável. Só que, gente, sabe por que eu não paguei o IPTU? Porque veio o Covid e eu fiquei desempregada. E eu fiquei sem dinheiro. Eu não tive culpa. Eu não agi com dolo, com omissão porque eu quis. Eu simplesmente não consegui pagar. Eu continuo sendo responsável? Não. Vou explicar. Não. Não. Não sou mais responsável. Tá? Não sou mais responsável. Cai tudo nas costas da Alice. Cai tudo nas costas da Alice, porque primeiro cai tudo nas costas da Alice. Outra situação. Isso cai em concurso. Não vou usar eu como exemplo. Mas imagine você. Você casou com o cara super rico. Não fala amém, não. Não fala amém, não, porque o trem vai feder. Não fala amém, não. Não, mas não fala amém nesse meu exemplo, não. Tira o amém. Não, vai ser pior. Presta atenção. Você casou com o cara super rico. Ele é muito rico. E aí você teve um filho ou uma filha com esse cara. Ele é o pai, está registrado tudo sozinho. Só que ele é abusador. E ele abusou sexualmente do seu filho. É, sangue de Jesus. Verdade. Ele abusou sexualmente. Isso acontece, gente, infelizmente. Abusou sexualmente do seu filho ou da sua filha. E aí, você descobriu. E aí, você entrou na justiça. E esse pai perdeu o poder familiar. Ele perdeu o poder familiar. Ele não pode mais ver a criança, ele está afastado. Só que ele é super rico. E você está na merda, igual eu não tive coragem de assistir, mas eu escuto dizer, porque eu não gosto de assistir coisa triste, eu só gosto de assistir romance bem furreca ou comédia romântica. Aí, o tal do Mid, não tem uma série? Que ela não está fudida?
Super. E você ficou fodida na vida. E a sua criança, ela é contribuinte de alguma coisa. E você não consegue pagar. Mas o pai que perdeu o poder familiar é super rico. Ele é responsável pelos tributos devidos pela essa criança? Não. Não. E é assim que vem na prova, gente. Porque ele perdeu o poder familiar. Ele perdendo o poder familiar, ele não é como se ele não fosse mais pai. Ele não tem mais a possibilidade de intervir nos assuntos da criança. Ele não pode decidir da vida da criança. Se ele não pode intervir, ele não pode decidir, ele não é responsável. É louco isso, eu sei. Por isso que eu dou esse exemplo, porque isso cai em prova. E como que vocês respondem se eu não explico? Ele é rico e é filha da puta, tem que pagar tudo mesmo, pá. Eu sei, é revoltante. Eu sei que esse é o raciocínio. Hã? Não, ela não perdeu o direito à herança, perdeu dele poder opinar. Entendeu? Não é que ele deixou de ser pai e tal, não. Por quê? Porque é pela interpretação do 134. Vamos lá. Nos casos de impossibilidade da exigência do contribuinte, da obrigação nos casos da impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Gente, se eu falo, nos casos de ser impossível cobrar o contribuinte, para eu chegar a essa conclusão de ser impossível cobrar alguém, o que eu tenho que fazer? Tentar cobrar. Então, primeiro, o fisco tem que cobrar de quem? Do contribuinte. Que, no meu caso, é a criança. É louco. É louco. Primeiro tem que cobrar da criança. Responde solidariamente. Espera aí. Se eu estou falando que primeiro eu tenho que cobrar um, para depois cobrar o outro, isso é responsabilidade solidária ou subsidiária? Subsidiária. Como que eu leio essa porra aqui? Responde subsidiariamente com este, nos atos em que intervierem. Só um pouquinho, calma, só um pouquinho. Nos atos em que intervierem. Então, quem responde depois? O responsável. Qualquer responsável? Não. É o responsável com poder de mando. É o responsável que pode intervir. E para eu falar que ele tem responsabilidade, ele tem que ter dolo. Tem que ser mala com relação a essa responsabilidade. Que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis. Omissões que forem responsáveis no sentido de dolo, de culpa, assim, de não querer cumprir com a responsabilidade. Então, por isso que o pai abusador que perdeu o poder familiar, mesmo riquíssimo, não é responsável, porque ele não pode intervir. Se ele não pode intervir, não tem como ele agir com dolo ou não com relação ao tributo. Por isso que a mãe que não cumpriu, no meu exemplo, a obrigação, porque ela tem como justificar que ela não tinha dinheiro, não sei o quê, ela não vai responder. Vocês estão entendendo? Fala. Pois é. Pois é. O X da questão, eu já ia chegar lá, está escrito solidariamente. Mas vamos para o artigo 110 do CTN. O que eu falei? Eu não posso mudar os conceitos do direito privado. O conceito de responsabilidade solidária é aquele que não tem benefício de ordem. O fisco pode cobrar de quem ele quiser. Já na responsabilidade subsidiária, tem benefício de ordem.
Primeiro você tem que cobrar um para depois você cobrar o outro. E quando ele fala que no caso de impossibilidade, ou seja, primeiro você tem que tentar cobrar. Isso aqui é uma interpretação teleológica, é uma interpretação lógica finalística, da exegese. Ela não é responsável. E aí, então, o que acontece? Na prova do concurso público, se vier assim, a responsabilidade de terceiro é subsidiária, certa resposta. Segundo o CTN, a responsabilidade de terceiro é solidária, certa resposta. Aí vocês pensam assim, poxa, professora, mas por que vocês sempre pensam que o pai responde de qualquer jeito? Porque a gente pega lá das responsabilidades civis. Mas vamos pensar aqui, ó. Inventariante. Se eu falar que o inventariante responde, pouco importa se ele podia intervir na situação, pouco importa se ele agiu com dolo, pouco importa. Se ele responde pelas dívidas do decujus, quem vai querer ser inventariante? Ninguém. O administrador de bens de terceiro. Quem vai querer administrar o bem de terceiro? Se ele for cobrado primeiro, pouco importa se ele agiu com dolo ou não. Ninguém. Por exemplo, eu já falei para vocês. Meu pai faliu. Deve milhões. Vamos supor que o velho caia de cama. E eu tenho que interditar ele para conseguir a aposentadoria dele lá de salário mínimo que ele tem. E aí eu vou ter que ser o quê? Curadora dele. Vocês já imaginaram que só pelo simples fato de eu virar curadora dele, eu respondo por tudo que ele deve? Quem? Eu mato o desgraçado. Mais barato. Você está entendendo? Ninguém vai querer ser curador. Ninguém vai querer ser tutor. Vocês estão entendendo? É porque a primeira coisa que a gente lê é pai. E tipo assim, quem mandou botar a criança no mundo agora, foda-se, você é responsável pela desgraça. Não importa o que aconteça. Esse é o pensamento que a gente tem. Mas não é assim que funciona tributariamente falando. E aí é todo esse raciocínio que a gente chega aonde? Nos sócios. E quando eu falo ali em poder de mando, é por isso que a gente chega no sócio gerente, no sócio administrador. Para a gente chegar na responsabilidade do sócio, eu preciso unir o quê? O artigo 134 mais o 135 do CTN. E aí, qual conclusão nós chegamos? Que primeiro tem que cobrar quem? A empresa. Porque é a empresa que é o contribuinte. Depois, em tese, você vai cobrar o sócio. Em tese. Que sócio? O sócio administrador, o sócio gerente. Porque é ele que tem o poder de intervir, vocês estão entendendo? Vamos lá. Vamos lá. Você está encalhado ou encalhado? Né? Ou eu já vi isso acontecer muito, gente. Já vi isso acontecer muito. Já foi muita mulher chorando lá no escritório. É. Você é encalhado ou encalhado, tanto faz, homem ou mulher, mas acontece mais é com as trouxas mesmo. Né? Você está lá encalhada, você não é nenhuma beldade, nada assim, nossa, né? Você é pobre. Chutar cachorro.
Aí você está ali, de repente. Aí você resolveu ir. Eu vou deixar mais moderno esse meu exemplo. Você resolve ir para o Tinder. Entendeu? Você faz um filtro ali e tal e vai para o Tinder. E aí, de repente, aquele. Aquele sósia do Kenny Reeves, entendeu? Ele dá um match, pá. Você dá um match. E aí você conhece o cara. E o cara, assim, se apaixonou por você. Se apaixonou. Ele te dá um chá de coxa que se apaixona, mais ainda, se é aquela coisa assim. E aí você pensa, porra, eu sou feia, pobre, né? O que esse Deus grego quer comigo, né? Aí você lê os romances brega que eu leio, porque eu adoro ler romance brega, de banca de revista. Você fala, aí, tá vendo, acontece. Né? Você se ilude. Aí tá aquele negócio, o cara já invade a sua casa, tal. Aí ele começa a vir com um papinho de que ele era bem-sucedido, de que ele tinha uma empresa, e que o PT acabou com a vida dele, e que ele quer continuar com a empresa, só que ele precisa fazer uma empresa nova no papel. E como ele está apaixonado por você, tudo que é meu é seu, tudo que é, né? Ele quer botar a empresa no seu nome. Né? E assim, e aí como ele não, né? Ele coloca a empresa no seu nome, coloca você como sócio administrador, porque o nome dele está sujo, né? E beleza, e do dia para a noite ele some. O que aconteceu? Se fudeu. Você está entendendo? Então, cuidado para não cair no golpe do pau gostoso. A Emerson odeia quando eu dou esse exemplo. Ele, para, essa boca suja sua. Por quê? Eu falo as besteiras e eu fico vermelha. O que acontece? Vocês estão entendendo? Por que a pessoa vai se responsabilizar? Porque é sócio administrador. Cara, fora de brincadeira, eu já atendi muita mulher chorando nessa situação, que o cara some, deixou todas as dívidas tributárias da empresa e ela está lá no contrato social como sócio administrador. Quer ver outra situação? Vamos lá. Agora, para a gente aprofundar esse exemplo. Você trabalha 20 anos na empresa. Você trabalha 20 anos na empresa. A empresa está meio ruim das pernas, precisa... Hã? Oi? E a empresa, você trabalha 20 anos na empresa, aí a empresa está meio mal das pernas, aquela coisa toda. Aí chega o seu patrão. Chega o seu patrão, né? Ô, José, você sabe que você é meu parça, né? Você está aqui desde o começo. Você está aqui desde o começo, cara, desde quando aconteceu, mas você está vendo que a situação não está boa. Mas eu te admiro demais, você está comigo, então eu quero reformular a empresa e eu preciso abrir uma nova empresa para a gente continuar, porque não dá para ficar no meu nome. Então agora eu vou te promover a sócio. Nossa, o João, o José, sei lá, fica, né? Você é sócio. Ó, 10% da empresa, tá? Tá, beleza, 10% da empresa. Os outros 90% vai ficar com a desgraça da minha mulher. Tá? Porque a gente não é casado no papel, tudo, então o nome dela está limpo até agora, 90% vai ficar no nome dela. Só que assim, né? E ainda ele coloca você sentada agora na frente da sala dele. Entendeu? Que agora você é sócio, 10%. Né? Coloca ali, você é sentada ali. Só que assim, né, José? Eu não quero ter que... Porque aquela desgraça vai pegar o nome da empresa, vai torrar tudo no shopping. Não dá para eu deixar ela como administradora. Depois tem que ficar dando papel para ela assinar. Tudo. Como eu confio em você, não naquela vagabunda que já me colocou chifre. Então,
eu vou colocar você como sócio administrador, beleza? Beleza. Aí o José, né, chega para a mulher, agora nós vamos crescer de vida. Né? Tá lá com o carrinho pago, as duras penas, tá com o terreninho dele, não começou a construir ainda, mas tá com o terreno, então não é bem de família. Beleza, rói a corda. Quem vai responder nesse caso? Quem tem 90% ou quem tem 10%? Sócio administrador. Pouco importa a cota à parte. A mulher não responde. Quem responde, em tese, é o sócio administrador. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha de concurso. Porque a gente sempre vai para quem tem a cota à parte maior. E não é não, e o concurso traz do jeito que eu estou trazendo para vocês. Então, em tese, quem responde? O sócio gerente. O sócio administrador. Tudo bem? Só que assim, gente, o sócio administrador ele vai responder, né? Porque ele pode intervir. Mas sabe por que não foi pago o tributo? Porque teve problema na empresa, não houve desvio, não houve nada, crise, sabe? Tudo. Então não houve treta, não houve dolo. Vocês estão entendendo? Não houve treta, não houve dolo. Então, o sócio administrador que não teve dolo, que não agiu com a intenção de burlar a lei, sabe? Não agiu com excesso de poder, não extrapolou os poderes dele, não fez nada contra a lei, contrato social, estatuto, nada. Ele seguiu certinho. Ele não vai responder. Ele não vai responder. Por quê? Porque o mero inadimplemento da obrigação tributária não faz cair a responsabilidade para o sócio. A gente volta por aqui, ó. Por quê? Primeiro tem que cobrar a empresa. Depois, o sócio. Em tese. Qual sócio? O que pode intervir, ou seja, o gerente. Desde que ele fez dolo, desde que ele agiu com treta. É a mesma lógica da mãe desempregada que não consegue pagar o tributo da filha. É a mesma lógica. É a mesma interpretação, vocês entenderam? É a mesma lógica. E aí, nós temos súmula. O mero inadimplemento não gera responsabilidade direta para o sócio gerente. Que hora que vocês estão tudo aí? Vocês estão tudo aí se movimentando. Falta meia hora de aula ainda, porra. 15 para as 10, a aula vai até as 10h15. O que acontece? Nesse sentido, não gera automaticamente direto para o sócio gerente. Tudo bem? Até aqui ok, né? Beleza. Abrir uma empresa é fácil, né? Uhum. Fica só com a empresa. Morre, prescrição intercorrente. Não, prescrição são 5 anos. Isso aí, é isso. 5 anos prescrição intercorrente. Que eu vou explicar isso na aula certinha. Porque se eu parar para te explicar agora, eu tenho que fazer todo um negócio. Não, imagina, não, fica lá. O quê? Não vai em cima dos bens dele, não atinge o patrimônio dele. Agora, se ele quiser a empresa bonitinha, certinha, para continuar andando, ele vai ter que pagar agora, né? Não atinge o patrimônio dele, não vem contra ele, né?
Hã? Não, aí é só depois da prescrição intercorrente. Não, mas a prescrição intercorrente é depois que começa o processo, some. Demora, mas some. Mas eu não vou explicar a prescrição intercorrente agora, porque senão eu tenho que explicar toda, a gente vai ter um minutinho só para isso aí, quando a gente falar de decadência e prescrição aqui. Então, bora lá. Ok. Então, mero inadimplemento não gera por si só contra o sócio gerente. Ok. Agora, é fácil abrir uma empresa, não é? É. E fechar ela. Você não estava devendo nada? Agora, fechar a empresa é mais burocrático, ainda mais se você está com dívida, tal. O que muitas empresas fazem? Não, também não, é caro. Fecha as portas e vai embora. A maioria dos pequenos, baixa as portas e acabou. E some, vai embora. Só que você pode fazer isso? Não pode, você está violando a lei. Então, se você é o sócio gerente, da época daquele fato, você é o sócio gerente que você fechou as portas e foi embora, você está infringindo a lei. Então, você responde pelos tributos da empresa. Configura. Não configura um dolo, mas configura infração à lei. Entendeu? Vamos ali. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Vocês estão entendendo? Agora, o seguinte, vamos para o novo entendimento. Ó. Isso vai cair. Isso vai cair. Porque isso aqui, gente, olha, fora de brincadeira. Mês passado, há 13 dias atrás, 15 dias atrás, quando saiu esse negócio, sério mesmo. Sabe, êxtase. Foi uma coisa louca. Porque isso aqui era uma briga nossa. Uma briga nossa. Nossa, meus clientes que estão nos negócios assim, Lígia, aplica no meu. Aplica. Ai, vai decidir essa porra, eu vou ganhar os honorários. Aplica, vai acabar essa execução. Vou conseguir tirar esse inferno dessa execução fiscal, né? O que acontece? Porque assim, o que a gente sempre falou? Então, sócio-gerente com dolo, na época do fato gerador. Porque vocês entendem que depois, passou um tempo, esse sócio-gerente às vezes saiu da relação. E veio outro sócio-gerente. E é esse que faz o quê? Que fecha a empresa, que dissolve irregularmente a empresa. E aí, é esse aqui que vai responder? Ele não fez nada demais, vocês estão entendendo? Não foi ele que fez. Quem que dissolveu irregularmente? Esse aqui. Então, é ele que vai responder, vocês entenderam? Então, é o sócio que dissolver irregular, o sócio-gerente que dissolver irregularmente a empresa que vai responder. Não aquele sócio anterior. Fechar as portas e cair no mundo.
É porque é assim, meu bem. É porque é assim. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E as leis, assim, existe um princípio maior que gera o mundo, que é o princípio da boa-fé. Você não imagina que as coisas foram feitas com o intuito da má-fé. Então, a gente não pode presumir a má-fé. Você entendeu? Então, presume-se que tudo foi feito certinho. Se teve esse laranja que foi lá e só fechou a empresa, cabe ao fisco demonstrar isso e descaracterizar. Essa aqui é a regra. Tá? Ai, como é que ele faz isso? É simples, né? Olha, botou ali como sócio gerente uma pessoa que nunca trabalhou na empresa, uma pessoa que até não tinha nem... Bem isso. Se o fisco quiser, ele consegue detectar o laranja. O laranja é fácil de detectar, entendeu? Só que aí vai dar mais trabalho para o fisco. Mas vai ser o correto, vai ser a aplicação correta da lei. Então, bora, ó. Qual que é a tese, então, afirmada? O redirecionamento da execução fiscal, quando fundada na dissolução irregular da pessoa jurídica executada, fechou as portas sem dar baixa, ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizada contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social ou estatuto, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular. Vocês estão vendo? Entenderam? Então, isso aqui vai salvar muita gente. Isso aqui vai salvar muita gente, tá? Vai salvar muita gente. Porque é assim, ó. A gente está pensando em sócio-gerente, em sócio. Só que aqui não é só sócio. Aqui, gente, eu estou falando de sócio, mas aqui a gente está falando nas pessoas do artigo anterior, diretores, gerentes, representantes, não é só o sócio. Você está entendendo? Então, você tem que tomar muito cuidado na hora. Nossa, vou virar gerente da empresa. Qual é o seu poder de mando ali naquela gerência? Só o cargo de gerência que você não tem poder de mando, não? Ou você tem poder de mando? Não é só o sócio. Você entendeu? Eu tenho um cliente que ele se tornou representante, diretor de uma pessoa jurídica aqui, foi contratado, ganhava uma grana. O troço, a pessoa jurídica era fraudulenta, ele não sabia, funcionava tudo certinho, parecia, e era tudo troço internacional, de fundo internacional, parecia aquela coisa mais linda do mundo. A hora que ele viu que o trem não estava certo, ele caiu fora. Isso aqui vai salvar a pele dele, porque ele não fez nada de errado. Quando ele viu que o trem estava, ele tirou, deixou tudo as procurações, pediu demissão da empresa e caiu fora. Mas ele está sofrendo uma execução fiscal de mais de 30 milhões no lombo dele. E aí sabe o que vai? Não a casa, mas vai a pouca coisa que ele acumulou durante a vida dele. E aí, até que você provar que focinho de porco não é tomado, nenhuma execução fiscal é quase impossível. Porque para ele provar que ele não agiu com dolo, com culpa, com nada, ele tem que garantir a porra do juiz em 30 milhões. Onde é que ele vai arrancar isso? Então, não, torna, porque isso daqui é entendimento para os passados também, aplicação imediata. Boa pergunta. Então, o quê? Como na época que fez a treta que dissolveram irregularmente a empresa, ele não estava mais lá, agora eu consigo salvar a vida dele. Graças ao nosso STJ. Te amo, STJ. Cuidado. Cuidado. Vocês já ouviram falar aqui
tá louco para ir embora. Não para de olhar para mim, tipo, bora, professora. Sacanagem, né? O que acontece? Sabe aquela história do, eu saí 2 anos depois da empresa, aí eu não respondo por nada, papapá. Isso não se aplica ao tributário, tá? Então, nas nossas questões tributárias, isso aqui não se aplica. Responsabilidade por infração. Responsabilidade por infração. Aqui, gente, acontece o seguinte. Eu não sei pagar as coisas pela internet. Não sei. Nem sacar dinheiro em caixa eletrônico direito eu sei. É verdade. Eu sou uma negação para essas coisas. Aprendi a fazer Pix agora. É verdade, não é? É verdade, entendeu? É verdade. Aí o que acontece? Estou eu indo para o banco, penso, quero pagar meu tributo, mas eu não sei pagar na internet, estou eu indo para o banco, pneu estoura. Não consigo chegar no banco, não consigo pagar meu tributo, mas eu queria pagar. Mas a culpa não foi minha. Mesmo assim, eu vou responder por multa, juros e tudo mais? Sim, a responsabilidade ela é objetiva, independe da intenção do agente. Independe. Agora, vai responder pessoalmente pelas multas, tá? Não pelo tributo, pelas multas, as pessoas que fizerem treta. Aí as multas fica, que a infração fica pessoalmente com quem fez treta. É o que está falando o 137, tá bom? E não dá tempo de eu terminar a denúncia espontânea. Eu sei que está todo mundo cansado, inclusive eu. E essa é uma matéria que cai muito, 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 muito. Amanhã a gente estuda, tá bom?